Nós estamos estudando os cânticos dos degraus, que se encontram em Salmo, a partir do Salmo 120. Os cânticos dos degraus têm esse nome provavelmente porque quando o povo ia adorar em Jerusalém, eles chegavam na escadaria do templo e eles iam subindo e cantando. Mas o mais provável mesmo é que os cânticos, que também tem outro nome, esses cânticos dos degraus, são cânticos de romagem, cânticos da peregrinação, cânticos da romaria. Romaria, não sei não. Romagem eu tenho certeza. Joãozinho, me diz aí, romaria serve também ou não? Serve também, né? Os cânticos da peregrinação. Então eles iam cantando e esses cânticos tinham muitas mensagens. Nós já estudamos a mensagem do Salmo 120, que foi sobre clamor. Já estudamos a mensagem do Salmo 121, que foi sobre socorro. E já estudamos a mensagem do Salmo 122, que foi a casa de Deus e comunhão, a alegria de estarmos na casa de Deus. E agora a gente vai estudar a partir do Salmo 123, tá bom? Então nós damos as boas-vindas novamente para a Caiane, tá bom? Seja bem-vinda aqui conosco. Salmo 123 é um salmo que fala de compaixão e misericórdia. Compaixão significa estar junto com alguém, junto. Paixão, sentimento. Estar junto com alguém, um sentimento. Quando pessoas têm compaixão por outras pessoas, elas quase que sentem o que a outra pessoa está sentindo. Por que quase? Porque ninguém consegue sentir o que o outro está sentindo. É uma experiência pessoal. Mas como as nossas experiências são semelhantes, quando você passa por algum problema e outra pessoa já passou por aquele problema, a tendência é que ela se assemelhe com você naquele problema, naquela dificuldade. Por isso se chama compaixão. Uma paixão que une uma pessoa à outra. E a misericórdia, Deus, Ele tem compaixão de nós. Ele sente o que nós sentimos. Ele não entra em desespero, mas Ele pode saber o que você está sentindo. Só que Ele realmente sabe o que você está sentindo, porque Ele é o Criador dos sentimentos que tem dentro de você. Então Ele sabe como funciona todo o mecanismo, tudo como funciona dentro de você quando você está alegre, quando você está triste, quando você está com raiva, quando você está decepcionado. Deus, Ele fez essas emoções. Então Ele sabe, Ele tem compaixão de você. E misericórdia é uma maneira que Deus nos trata de modo gracioso. Ou seja, às vezes nós merecemos algum castigo, merecemos alguma repreensão, mas por alguma razão, e nós estamos chamando essa razão de misericórdia, Deus tira a mão de nos castigar, tira a mão de nos disciplinar. Ele faz isso. Isso se chama misericórdia. É deixar de receber aquilo que merecíamos receber. Então vamos estudar o Salmo 123, versículo 1. O crente espera em Deus. Alguém pode ler? Levanto meus olhos para ti, ó Deus, que habitas nos céus. Então, bom isso quando Deus fala de levantar os olhos, porque a gente olha muito na horizontal. A nossa visão é sempre olhando um para o outro, mas Deus está dizendo, o salmista está dizendo, ele eleva os olhos para quem habita nos céus. Deus está em todos os lugares, evidentemente, mas ao falar que eu levanto os meus olhos, isso quer dizer, Ele está num lugar onde eu não atinjo. Então eu preciso desse Deus, que não está distante, mas é um Deus que, ao mesmo tempo que não está distante,
é um Deus que seria inacessível, eu não teria acesso a Ele. Então eu estou à procura de Deus. Versículo 2, em Deus há compaixão. Versículo 2. Como os olhos do servo estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos da serva estão atentos à mão da sua Senhora. Assim, os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus, até que Ele tenha misericórdia de nós. É a figura de um escravo de uma casa. Então o escravo, ele está olhando para a mão da senhora, ele está olhando para as mãos do Senhor. O que isso significa? É dali que vem a comida. Um escravo, ele não tem outra maneira de ter recursos para se alimentar que não seja o Senhor e a senhora oferecendo para ele comida. Porque trabalho eles já estão dando. E ele está trabalhando. E aí imagina ele numa roça, uma plantação, e já com muita fome, e aí sai a senhora ou o senhor com uma cestinha, um cesto, fala, ali vem comida. Então o nosso Deus é assim também. Nós olhamos para as mãos de Deus, porque é dali que vem a comida, é dali que vem o alimento, é dali que vem as coisas boas que Ele pode oferecer. Para quais mãos você está olhando? Você está olhando para as mãos de Deus, como um servo, aguardando que Ele te sustente? Ou você está olhando para as mãos do patrão, do cliente? Você está olhando para as mãos de quem? Talvez você esteja olhando para as mãos erradas. Olhe para as mãos de Deus, porque é dali que vem o seu sustento. Então Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão. Ele é a misericórdia, versículo 3. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Enquanto eles andavam e cantavam, eles lembravam também desse salmo, que é um salmo que também fala que Deus precisa ter misericórdia deles porque eles estão se sentindo desprezados. Cada um se sente desprezado de alguma maneira. Todos vocês aqui têm alguma fonte de desprezo. Às vezes alguém está zombando de você. Às vezes alguém está te menosprezando por alguma coisa que você faz ou fez. E por isso essa oração do salmista: tem misericórdia. Ou seja, as pessoas estão me desprezando, eu estou cansado disso. O Senhor vai ter misericórdia de mim. Então é a confiança que o salmista tem, e ele encerra esse salmo no versículo 4, dizendo que ele está saturado. Você tem coragem de falar para Deus? Eu estou cheio, eu estou farto, eu estou cansado. Você tem coragem de falar isso? Porque Deus, através dos salmistas, Ele nos dá essa permissão. Você não está cansado de Deus, mas você está cansado das situações da vida. Tem algumas situações da vida que são muito desgastantes. E além de desgastantes, elas são repetitivas. E coisas que são desgastantes e que se repetem, a tendência é acabar com a gente. De todas as maneiras a gente fica acabado. Fisicamente, emocionalmente. E chega um momento que você fala, não aguento mais. E Deus está te dando a permissão para você falar, eu não aguento mais. Nem sempre dá para falar isso para todas as pessoas. Eu acho que para a maioria das pessoas não dá nem para falar isso. Porque algumas pessoas não vão te compreender. Elas vão dizer que você está reclamando de Deus, reclamando da vida, e que você não é uma pessoa grata. Pode ser que tenha tudo isso envolvido, mas é o que você sente. Você tem que falar aquilo que você sente. Eu não aguento mais. Pode falar, pastor. João, quando ele foi arrebatado até os céus, ele viu lá algumas almas que clamavam ao Senhor. Até quando, né? Até quando? Ele
Então é como se aquelas almas tivessem também assim, um desabafo, um cansaço, né? Exato. No céu, isso. Isso. Esperando o julgamento de Deus, né? Então vamos ver, versículo 4. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. A nossa alma está, de que maneira nessa versão? Saturada. Outra versão diz o quê? Alguém tem outra versão aí? Cansados. Exaustos. Nossa alma está exausta, cansada. Chegou o limite. A palavra hebraica é igual samba. Mas você pega o M e joga, põe de cabeça para baixo, fica salba. Salba é a palavra hebraica para saturado, que quer dizer alguém muito cheio de comida. Sabe quando você passou do ponto na comida, você fica estourando mesmo? Então é assim que o salmista se sente. Eu estou saturado, estou explodindo de tanto desprezo que eu recebo. Então o nosso Deus é um Deus de compaixão e é um Deus que ouve e tem misericórdia. Então, meus irmãos, se vocês estiverem sentindo algo assim, pode falar com Deus. Se quiser falar comigo, pode também, mas eu não vou garantir de jeito nenhum que eu vou ser igual a Deus, compreensivo. Mas Deus é compreensivo. Deus sabe o que você está passando. Agora o Salmo 124, ele fala de livramento. É um salmo sobre livramento. O Salmo 124, versículo 1 nos mostra que sempre foi por causa dele que nós não caímos. Nunca foi por causa de você. Não é que você é tão forte que você não caia, mas é porque Deus é tão poderoso que Ele te sustém. Versículo 1. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo Israel diga. Isso. Tenta por um momento imaginar se Deus não estivesse do seu lado. Tente imaginar se Deus não cuidasse de você. Que Israel diga isso. Que nós digamos isso. Vamos fazer um exercício mental. O que você recebe hoje, que se Deus não estivesse com as mãos dele, te dando, te abençoando, o que você teria falta? Então são muitas coisas, né? Versículo 2. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Imagina se alguém quiser pegar a sua vida e virar do avesso, inventar um monte de mentiras sobre você. Se alguém começar a levantar acusações contra você, se não fosse o Senhor cuidando de você, o que seria? Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. E o versículo 3? E nos teriam engolidos vivos, quando na sua ira se acendeu contra nós. Nós teríamos sido engolidos vivos. Então pense nisso, meus irmãos, que as bênçãos que nós recebemos do Senhor são muito grandes. E se não fosse o Senhor, talvez a gente tenha tendência, a gente se acostuma, né? A gente tem a tendência, eu fui trabalhar, foi tudo bem, eu voltei, eu ganhei dinheiro, eu comprei isso, eu investi naquilo, eu planejei isso. A nossa vida começa a se tornar uma rotina e a gente acha que é porque nós temos uma cabeça boa, é porque nós temos um planejamento bom, mas não é por isso. Se não fosse o Senhor, você seria engolido vivo. É o livramento do Senhor, né? E foi por causa dele que nós não submergimos, por causa dele que nós não afundamos. Versículo 4. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Se o
Senhor não cuidasse de você, você estaria totalmente engolido vivo. Será que Noé foi salvo juntamente com a família porque ele era um ótimo construtor? Será que Noé e a família foram salvos porque eles eram mais inteligentes, mais espertos ou mais santos do que as outras pessoas? Não, porque Deus providenciou a arca. Eu não quero ser incrédulo não, mas eu nunca me convenci que aquela arca ela era suficiente para se manter naquelas águas. Então, eu não estou dizendo que eu não acredito na Bíblia, tá bom? Eu acredito que se a chuva foi do jeito que Deus falou que foi, não tem embarcação que ia aguentar aquilo, porque brotava água de baixo, vinha água de cima, e eu não acredito que eram águas assim mansas, era tempestade. Embarcações muito resistentes já submergiram. Dizem que no fundo do mar existe uma riqueza incalculável. Mas embora seja riqueza incalculável, por que eles não buscam? Porque é muito caro buscar essas embarcações lá embaixo com os pertences. Uma ou outra eles vão atrás. Mas o que isso significa? Que não é só o Titanic, não. Um monte de embarcação com chuvas que não foram iguais à do dilúvio submergiram. Então, se não fosse a mão do Senhor naquela arca, não adianta fazer uma arca resistente, betumada. Eu acho que até se fosse comparar com as embarcações de hoje, era uma embarcação muito atrasada, era sem tecnologia. Então nós temos que crer que não foi a anatomia daquela embarcação, daquela nave, mas foi a mão de Deus protegendo. Então não é o seu salário, não é a sua força, não é a sua capacidade. Se não fosse o Senhor, você seria submergido, engolido vivo. Versículo 5. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Se não fosse o Senhor, as águas teriam passado sobre nós. No versículo... Esse foi o versículo 5, né? Versículo 6, é por causa dele que nós não caímos em armadilhas. Esse mundo tem muitas armadilhas. Gostaria do exercício dos irmãos aí. Fala uma armadilha que existe nesse mundo. Uma ratoeira nesse mundo. Uma armadilha. Uma arapuca. Cartão de crédito. Cartão de crédito é uma armadilha. Outra armadilha. Os vícios, né? Talvez não servem aí. Os vícios. Eu já passei dessa fase faz bastante tempo. Mas será que um namoro poderia ser uma armadilha? O que você acha, Cleiton? Passa. Vou perguntar para outro, né? É que ele está mais recente, né? O que mais poderia ser uma armadilha? Trabalho. Trabalho? Uma oportunidade de emprego poderia ser uma armadilha? Se pensar no advogado diabo, sim. Muitas coisas podem ser uma armadilha. Versículo 6. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. É porque a gente escapa rapidinho dos dentes deles, dos inimigos? Não. Lembre sempre como começa o Salmo. Como começa o Salmo? Não fosse o Senhor. Não é porque você é esperto. É porque Deus sempre esteve com você. Ele não nos deu por presa aos dentes deles. E também versículo 7. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada
pode ser isso, mas também eu nunca fui um grande caçador de pássaros, né? Mas aqui o que dá a impressão é que deu alguma coisa errado na armadilha. Quebrou e o pássaro se viu livre. Então eu me lembro daquelas armadilhas de tatu, né, que é aquele ferro assim que vai afunilando e o bicho, às vezes não é o tatu, mas entra outro bicho ali. Ele entra porque é largo para ele entrar, ele cabe ali, mas ele não consegue sair. Mas aí ele já fica preso. Uma coisa daquela nunca quebra, não tem como uma coisa daquela quebrar, né? A não ser que fosse feito de mato, de bambu até, mas ela é de ferro, as que eu tenho visto antigamente, né? Era de ferro, então não tinha como. Mas aqui acontece algo extraordinário. Deus salva a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O passarinho foi muito sortudo aqui. Quebrou o laço e ele ficou livre. E Deus tem te livrado do quê? Nós cantamos hoje. Teve um hino aí que falou: quebrou os laços e me livrou. Então Deus tem nos livrado de muitas coisas. É um salmo de livramento. Mas por que nós ficamos livres de algumas situações? Porque nós somos muito espertos? Não. Sempre nesse salmo você tem que se lembrar do início do salmo. Não fosse o Senhor. Não é por causa de você, é por causa do Senhor. E no versículo 8, Ele é o nosso Criador. Ele nos dá o livramento quando Ele quer. Versículo 8. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É do Senhor que vem o nosso socorro. Ele fez os céus e a terra, Ele sabe como tudo funciona, Ele sabe das nossas debilidades e nós precisamos confiar nele. Mas você nunca vai conseguir ver esse livramento se você não guardar o começo desse salmo. Não fosse o Senhor. Nunca é por causa de você, mas é por causa do Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós estudamos sobre compaixão, misericórdia e livramento. Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, agradecemos por essa noite, obrigado por esse período de oração que tivemos uns com os outros. É um período tão gostoso, tão apreciável. Agradecemos pela nossa igreja, pela comunhão, a participação, os dons e talentos que o Senhor tem dado para várias pessoas aqui. Nós agradecemos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela compaixão, a misericórdia, os livramentos que o Senhor nos dá também. Nós agradecemos por essas bênçãos. Não fosse o Senhor, nós teríamos sido engolidos vivos, mas nós agradecemos porque o Senhor tem misericórdia das nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Agradecemos. Amém. Amém.